começo, falamos sobre inteligência espiritual e hoje nós vamos falar de algo que inclusive é analisado nos currículos, nas entrevistas de emprego, inteligência emocional. É sobre esse tema que hoje eu vou conversar com a minha convidada para lá de especial, a Pamela Magalhães, que é psicóloga, palestrante, escritora e bastante conhecida nas redes sociais por ajudar as pessoas a se ajudarem. Ela que também é escritora e já a gente também fala sobre o livro dela, ela que tem mais de 1 milhão de seguidores na sua principal rede social, que é o Instagram. Ainda hoje nós vamos falar sobre a polêmica que tomou conta das redes sociais e terminou numa grande tragédia. Na verdade, culminou na morte de uma grande influenciadora, conhecida de muitos que a seguiam, justamente por ser bela e pelo seu padrão de beleza. Liliane Amorim, que morava no Juazeiro do Norte, no Ceará, morreu no último domingo após complicações da realização de uma cirurgia de lipoaspiração. O caso ganhou repercussão nacional e levantou um debate nas redes sociais, inclusive com posicionamentos de famosos como Tainara OG, que é influenciadora e apresentadora, que também revelou ter passado por uma quase morte por conta de uma lipoaspiração. Para falar sobre isso, nós teremos um especialista, médico e cirurgião plástico, Davis Barbosa, para falar com a gente ainda na noite de hoje. E você que está em casa pode participar através do 9411-7777, é a nossa linha interativa, você pode comentar os temas, pode mandar beijos, mensagens, enfim. O importante é ter você aqui junto com a gente. Então a gente já começa então com a Pamela. Quero saber se ela já está aí ao vivo para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu já sentadinha aqui no nosso sofá. E ainda vai ter dica de livro, teremos reportagens também bem interessantes que embasam também o nosso tema. E a gente abre o programa falando sobre inteligência emocional. E eu quero dar boa noite para ela. Oi, Pamela, tudo bem? Olá, minha querida, que prazer, que cenário lindo. Eu queria estar aí, viu? Pertinho de você. É que a gente está longe, tem essa Covid, mas estou muito feliz e honrada, viu? Muito obrigada pelo convite. É isso, a gente que agradece e ainda bem que temos essa conexão da internet para que a gente possa conversar. O ideal mesmo seria ter você aqui junto com a gente, seria um grande prazer. Hoje você está onde? Você fala de onde? Eu sou de São Paulo, capital, e estou aqui mesmo na minha casa. Estou trabalhando aqui desde o início da pandemia. Montei aqui com muita gente, né? Dando um jeitinho aqui no apartamentinho pequeno. Mas Sim. vamos que vamos. O importante é a gente achar um jeito, né? Reinventar a nossa rotina. Pamela, você tem ajudado muita gente durante essa pandemia que realmente nos tirou do eixo, nos colocou numa situação de total desconforto e insegurança. E mais do que nunca tem se falado sobre inteligência emocional. Por que dessa importância, não só dentro do cenário que a gente está vivendo, mas da nossa vida como um todo? Ô, minha querida, você imagina que durante muito tempo as pessoas valorizaram a inteligência no sentido prático, funcional, que a gente falava do QI, né? A inteligência intelectual. Então, o indivíduo que ia muito bem na escola, por exemplo, ali sentava na primeira carteira, se esforçava e tirava as melhores notas, esse seria o melhor, né, o bem-sucedido ali no futuro. E com o tempo a gente foi percebendo que não só de intelecto se tem o sucesso, que a gente precisa também ter um bom equilíbrio emocional e saber manejar o nosso emocional. A inteligência emocional é justamente isso, é a nossa capacidade de identificar as nossas emoções, nos tornarmos mais íntimos dela e também fazer isso com os outros, porque a gente não está sozinho no mundo, né? A gente precisa também considerar as emoções das pessoas e aprender a transitar nas relações de uma forma mais saudável. E você é escritora do livro Se Amar, Amar e Ser Amado. Eu quero até saber se a produção tem aí algumas imagens para a gente também já divulgar. Você fala muito dessa coisa do amor próprio, você fala muito disso, do amor em todas as suas esferas. O que o leitor pode encontrar em termos de reflexões nesse seu livro? Bom, esse livro foi lançado agora, né, no final desse ano passado. É uma emoção muito grande, né? Primeiro livro, acho que tem ali
uma seleção que eu fiz, né? Eu fiz textos inéditos, eu adoro escrever, então foi uma luta, né? Porque é conteúdo que a gente faz para rede social e aí separava um conteúdo que não podia postar. Você não sabe, ninguém tem ideia o quanto eu me controlei para não postar. Imagino. Então, são textos inéditos ali, que eu falo de pessoas, de relacionamentos, e tem tudo a ver com a temática que a gente está falando hoje, viu, Raquel? Porque a inteligência emocional, ela está em tudo. Então, a minha percepção sobre mim, como eu percebo as minhas emoções. Por exemplo, eu estou aqui com você falando pela primeira vez. Por mais que eu tenha uma certa experiência em falar em público, é uma novidade para mim. Eu nunca falei no seu programa, né? Então, é lógico que eu sei que eu estou mais ansiosa, é lógico que eu sei que eu fico mais nervosa, eu estou transpirando aqui, não parece, mas eu estou, né? Porque é novidade, é algo novo, né? Tô falando com alguém que eu nunca conversei, para pessoas talvez que nunca me viram, não me conhecem. Então, quando eu tenho conhecimento do que eu sinto, eu consigo lidar com as minhas emoções. Eu percebo, elas não viram ali, né, um bicho de 7 cabeças, pelo menos a gente tenta que não vire, e então a gente vai dando uma domesticada, né, nesses leõezinhos aqui que são as nossas emoções. Quantas vezes na vida a gente não quer sentir aquilo e está sentindo? E é muito importante que muitos profissionais, eu já vi em literatura, falam assim, que inteligência emocional, e com certeza você viu isso quando você pesquisou o tema, é controlar as emoções. Sim. Mas eu tenho uma tese um pouquinho diferente. Eu acho que quando eu digo para um indivíduo que controle essas suas emoções, eu vou deixar ele meio angustiado. E talvez eu deixe ele mais ansioso ainda. Porque emoção, troço que a gente não consegue evitar que surja. Por exemplo, imagina você estar ali caminhando e a sua boca começa a salivar. Imagina você falar, não saliva a boca, não saliva, não tem jeito, né? Já aconteceu, aquele desejo existiu. Agora eu posso escolher o que eu farei desse desejo. Eu vou alimentar este desejo, eu vou alimentar essa vontade, eu vou estimulá-la ou não? Eu vou dar um jeitinho nisso. Eu vou deixar essa vontade, esse sentimento que apareceu morrendo de fome. Eu posso sempre, ao perceber, ter conhecimento das minhas emoções, eu vou entendendo quais são os caminhos que eu darei para ela. Assim, é uma forma que eu acho que a gente consegue desenvolver melhor a nossa inteligência emocional. Seria como saber lidar com isso e o que fazer com isso, né? É ser isso mesmo. Um inteligente emocionalmente. E é um grande desafio, acredito, para todos nós, porque tem muito da impulsividade. E ali, claro, querendo ou não, é emoção e você precisa racionalizar em certos momentos e saber lidar e saber o que fazer com aquela emoção. Você imagina, nessa fase que a gente passou e está passando, né? De ansiedade, de medo, de apreensão. Você imagina eu dizer assim para você, Raquel, não fique ansiosa, Raquel. Não fique angustiada. Não tenha medo. É complicado dizer isso para você, porque essa emoção, ela é inata, ela vai nascendo aqui em você. Agora, eu posso perceber o meu medo, eu posso perceber a minha ansiedade, eu posso ter consciência do que está se passando aqui, e eu faço o quê? Eu vou observar. Bom, então essa situação está me deixando muito nervosa, é natural, é uma atmosfera de ansiedade, né? Quem não sente isso, eu acho que está um pouco alienado, pelo menos. Então eu vou buscar subterfúgios para aliviar essa emoção, né? Então eu posso cuidar da minha alimentação, ficar mais atento. Eu ganhei um pouquinho de peso, porque eu fui dessas, tá? Eu aqui que trabalho com emoção, atendo o dia inteiro, engordei nessa pandemia, fiquei triste que engordei. Então, eu vou ficar ali como fala, me autoflagelando? Não, eu vou me conscientizar disso e perceber, caramba, fiquei mais ansiosa, fiquei mais nervosa, mudei minha rotina, deixei de fazer muita coisa, fiquei afastada, né, de abraçar meu pai. Gente, eu não abraço meu pai desde março do ano passado. Que saudade disso, né, de estar com os amigos, né, de dar risada, de se encontrar. Então, tudo isso é pertinente. Validar as emoções é muito importante e isso, inclusive, diminui a ansiedade. E aí eu vou pensar, bom, o que eu posso fazer por mim para melhorar essas emoções que estão aqui, ó, esses sentimentos manifestos? Posso fazer uma meditação, por exemplo, eu vou fazer a meditação, eu posso controlar o quê? A minha respiração, mas eu não vou controlar a ansiedade que está existindo. Aí a minha respiração, quando controlada, alivia a minha ansiedade, por exemplo. Olha aí, que interessante. E até baseado no seu livro, a gente pode fazer uma relação entre inteligência emocional e satisfação pessoal? Com certeza.
Quanto mais eu percebo as minhas emoções em todos os setores da minha vida, né? Seja eu comigo mesma, seja eu com o meu parceiro, com a minha parceira, com a minha família, com o meu trabalho. Quanto mais eu percebo as emoções, mais eu consigo transitar e lidar com as adversidades da vida, né? Eu costumo dizer no consultório o seguinte, que problemas nós teremos sempre, né? Não tem como evitar que os problemas surjam, assim como as emoções. Mas eu posso ter mais noção das ferramentas para manejar essas problemáticas quando acontecerem. Então, quanto maior a minha inteligência emocional, mais eu consigo também gozar das minhas vitórias e eu não desespero, eu me torno uma pessoa menos vitimista, eu me torno uma pessoa mais positivista. Diante de situações mais delicadas, por mais que eu tenha os sentimentos negativos, eu faço o quê? Eu consigo perceber e também me motivar para também encontrar fontes de prazer, mesmo em momentos de caos. Né? Então, mas é uma situação difícil? É uma situação difícil, vejo as minhas emoções, mas também consigo ampliar a minha perspectiva. Quando eu não tenho inteligência emocional, eu me torno o quê? Refém das minhas emoções. Então, é aquela pessoa que acontece uma situação, uma adversidade na vida, ela não faz mais nada, ela se fecha, então ela não vai trabalhar, ela não consegue mais produzir, ela só fica num choro, ela fica impulsiva, ela fica imediatista. Então, para não me tornar refém das minhas emoções, eu preciso me tornar íntima delas. Fantástico. E eu tenho uma pergunta pessoal. Das Manda bala. emoções que afloraram a vida de todos nós, que todos nós passamos, qual foi a emoção mais positiva que fez com que você aprendesse durante esses dias de pandemia, de isolamento, de superação? Qual a emoção que você acha que de tudo que a gente passou foi positiva para você? Eu posso falar duas? Pode. Posso falar duas? Eu acho que, primeiro que essa emoção que eu vou citar, ela faz parte de um dos pilares do desenvolvimento da inteligência emocional, que é a empatia, né? Aliás, eu penso que esse vírus, ele veio para fazer com que nós consigamos lembrar o quanto somos humanos e que a gente exercite mais o coletivo. E a empatia, eu particularmente acho que eu sempre tive, mas acho que isso me fez mostrar que eu preciso mais ainda exercitar. Para quem não sabe empatia, ninguém tem obrigação de saber, por isso que nós profissionais estamos aqui para contar. A empatia é a nossa capacidade de se importar com o que o outro sinta. Às vezes você vai escutar assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu digo assim, não concordo, porque o lugar do outro é do outro. O que eu posso fazer no máximo é ficar pertinho, né? Posso ficar pertinho e perguntar como você está se sentindo aí? Como que é estar nesse lugar? E quando o outro me conta, aquilo me toca, aquilo me afeta. E isso é afeto, isso é empatia. Se o mundo fosse mais empático, a gente estaria num mundo melhor. Então, acho que se a gente pode tirar algo bom desse momento, é exercitarmos essa nossa capacidade de considerar o outro, de não ser tão individualista e ficar só olhando o nosso próprio umbigo, que é um comportamento egoísta, né? Que eu acho que é um dos maiores defeitos que o ser humano pode ter. E uma outra virtude que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, espero que todos aí façam o mesmo, é a resiliência, né? A resiliência, ela é maravilhosa, essa nossa capacidade de, diante das adversidades, nós nos transformarmos. Então, diante de uma situação tão difícil que a gente está vivendo, nós estamos encontrando meios de sobrevivência. E aí nós vamos o quê? Nos tornando melhores, mais aptos ainda para as batalhas da vida. Penso nessas duas aí. Eu vou concordar Essas com duas você. virtudes. A minha seria resiliência também, de uma forma que eu nunca imaginei, e força também, porque às vezes a gente nem imagina o quanto que nós somos capazes de enfrentar adversidades de forma resiliente. A gente precisa realmente exercitar isso. Ainda em 2021, eu acho que é um grande aprendizado para a vida toda. Pamela, eu queria agradecer a sua presença aqui na noite de hoje e indicar também o seu Instagram e o seu site, além do seu canal no YouTube. O Instagram dela, cadê? A produção tá aí também para você seguir. Queria colocar as imagens, Karine, que eu acho que é mais visual, é bem interessante para o pessoal que está em casa também depois dar um print para dar aquela acessada e seguir aí algo que venha acrescentar na sua vida. Inclusive, é uma dica que eu dou para vocês. Fiz um limpo assim nas minhas redes sociais
de tanto lixo que a gente acaba consumindo e que a gente deixa de lado ali o que realmente vem a somar e acrescentar nas nossas vidas. Aí, ó. Com certeza. Raquel, quero só dar um recadinho aqui, aproveitar, eu sei que o tempo aí é curto, né, TV e tudo mais. É o seguinte, coincidentemente, bem coincidência mesmo, eu estou coordenando uma pós-graduação de inteligência emocional e humanização em saúde. Uau. Então, eu convido aqueles que têm interesse em fazerem, né, de repente, uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, reconhecida pelo MEC, 100% online. Tem a duração de 12 meses, eu estou coordenando com um elenco de professores maravilhoso que eu escolhi a dedo, de inteligência emocional e humanização em saúde, que é o tema que a gente falou aqui, vai começar agora em março. Quem quiser fazer, entra no meu site pamelamagalhães.com.br, que lá tem mais informação. Tá aí, gente, fantástico, Pamela, que sinergia. pamelamagalhães.com.br também, e o canal dela do YouTube é Pamela Magalhães, com 410 mil inscritos. Você também pode se inscrever para receber esse conteúdo aí maravilhoso. Pamela, adorei te conhecer. Um super beijo e um lindo 2021. Beijo. Prazer falar com você e para todos aqui que nos acompanharam. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Que maravilha. Vai estar disponível também o nosso bate-papo em meionorte.com/programas/chega mais. Para finalizar